Este episódio é um oferecimento de Voz Express, a plataforma de telefonia operada por inteligência artificial. Stranger Topics. O primeiro comprador deve ter surgido com os excedentes agrícolas. O escambo era uma inovação. Compras e vendas consolidaram o comércio, mas o destaque sempre esteve com a capacidade de vender. O setor de compras passou a ganhar relevância no final do século XX, época na qual o comércio global se intensificou. Atualmente, o setor analisa muito mais do que preço e frete. Vantagens tributárias, estabilidade no fornecimento, reputação e características morais são avaliadas. Estamos na era do procurement, com largo uso de tecnologia e estratégico para grandes empresas. Você está ouvindo Stranger Topics, entrevistas com profissionais com conhecimento que tratam de tecnologia e seu uso contemporâneo dentro do universo das startups. Nosso convidado hoje é Léo Cavalcante, da Lincana. Ele construiu um caminho próprio até empreender na sua startup. Formado em Direito, dedicou seus primeiros anos de vida profissional à advocacia societária e tributária, com um pé na gestão empresarial, financeira e contábil. Também foi sócio do grupo Tolentino, importante fornecedor de equipamentos de logística no Nordeste. Em 2018, vendeu sua participação para sacudir a poeira e fundar seu primeiro empreendimento digital, a Lincana, primeira fundação de dados de fornecedores compartilhada do mercado de procurement no Brasil. Léo, como você se apresenta? Falando um pouquinho de mim, né? Eu sou advogado de formação. Na verdade, eu sou recifense, me formei na Federal, lá em Recife. Advoguei por muito tempo com a advocacia tributária, com consultoria empresarial. E depois desses quase 4 anos advogando, eu comecei a enveredar um pouco para a gestão de empresas, né? Então, me tornei sócio de uma empresa de intralogística lá em Recife, lidava muito com maquinário, chão de fábrica, era graxa para todo lado, era peça para todo lado. E eu entendi um pouquinho do como é o funcionamento interno de uma empresa, uma média empresa, e não é bonito, tá? Não é a coisa mais gourmet do mundo, como o pessoal costuma dizer, e eu me especializei muito nessa parte financeira e contábil, controladoria, gestão de contratos, então tudo que é de bucha mesmo de empresa estava lá na minha mão, né? Então, depois de um tempo, foi quando eu me mudei para São Paulo, eu vendi minha participação nessa empresa, acabei por algumas coincidências da vida, algumas pessoas da minha rede profissional me colocaram nesse mundo de tecnologia, startups, comecei a trabalhar em startups, gostei um pouco lá do que eu vi, e depois de alguns meses, uma outra coincidência aí da vida me colocou para construir a Lincana, e é na Lincana que eu estou aí há praticamente 4 anos, mais ou menos, coincide quase com minha vinda aqui para São Paulo, e estamos empreendendo e navegando nas águas desse mercado de procurement que eu aprendi a entender, a amar e a navegar muito bem. Dentro das grandes empresas, o setor de compras e suprimentos evoluiu, ganhou inteligência, tecnologia e hoje atende pelo nome de procurement. Fale um pouco sobre a Lincana, as soluções que ela oferece e sua posição no mercado. Esse nome é bem peculiar, né? Procurement. Quem nunca ouviu fica logo imaginando o que é que isso pode significar. Eu costumo definir procurement de uma maneira bem simples. Procurement, na minha visão, é a maneira estratégica com que empresas enxergam o processo de compras dentro delas. Até porque a empresa, Celso, não pode comprar igual a gente compra, né? Passa o cartão de crédito, vai lá na Amazon, no outro dia chega. O processo é um pouquinho mais complicado, tem um pouquinho mais de etapas, sofisticação, governança, riscos, né? Ligados a você comprar e adquirir serviços, principalmente se você está falando de uma grande corporação. E é exatamente nesse mercado de procurement que a Lincana navega, né? A gente se posiciona como uma fundação de dados de fornecedores compartilhada. Então, a ideia da Lincana é entregar a grandes corporações de compras no Brasil uma série de dados universais, ou seja, dados que podem ser compartilhados para essas organizações em processos de tomada de decisão, que hoje
englobam processos de cadastro de fornecedores, processos de análise de riscos desses fornecedores, né? Se o fornecedor tem algum problema financeiro, algum problema reputacional, algum problema de trabalho infantil, trabalho escravo, enfim, direitos humanos, riscos ESG de uma maneira geral, identificar se esse fornecedor pertence a um grupo diverso ou não diverso, e a gente usa dessa nossa tecnologia para que o máximo de informações sejam padronizadas e o fornecedor tenha um único perfil universal dentro da empresa dele, dentro da Linkana, ou seja, como se fosse um grande LinkedIn B2B, em que uma vez que ele preenche a informação, a gente valida a informação dele para uma determinada empresa, aquela informação é válida para várias outras empresas que vão usar daquela informação no mercado. Então isso hoje não existe no mercado de procurement, é como se cada um tivesse coletando informações do fornecedor no seu critério, com sua padronização, então isso gera muita lentidão, muita ineficiência, e hoje a gente já sabe que existem tecnologias e existem formas de resolver esta problemática de uma maneira muito mais legal, de uma maneira muito mais eficiente, e é isso que a Linkana vem entregando para o mercado de procurement nos últimos 4 anos e ajudando compradores a tomar decisões mais rápido, né? Inclusive a navegar em outras áreas, né? Navegar em outras partes desse nosso mercado corporativo, enfim, a agenda ESG, a agenda de diversidade e inclusão dentro de compras de uma maneira muito mais rápida e de uma maneira com muito mais qualidade também, né? E a posição da Linkana no mercado? Cara, a Linkana hoje, ela trabalha no mercado mais de grandes corporações. A gente trabalha no que a gente chama de um mercado enterprise. Então, hoje, nesses 4 anos, aproximadamente em torno de 100 clientes utilizam a Linkana, dentre empresas como Ambev, Suzano, Google, Cirela, Dasa, Nubank, enfim. São vários setores que acabam utilizando uma fundação de dados de fornecedores como a Linkana. É relativamente agnóstico, tá? Mas a gente foca muito principalmente em indústrias, serviços financeiros, construção civil e no mercado de saúde, porque são os setores que existem a maior pulverização ou talvez uma maior demanda por uma sofisticação no processo de gestão de fornecedores, uma maior quantidade de riscos, uma maior quantidade de impacto ambiental, uma maior presença de empresas multinacionais com suas políticas globais mais exigentes. Então, é dentro desse mercado que a Linkana navega, né? No mercado de grandes corporações, e é nisso que a gente vem focando para trazer, inclusive, mais qualidade e mais padronização para essas empresas nos últimos anos. A partir do controle de informações detalhadas dos fornecedores, a empresa controla riscos e mantém uma governança apurada, digamos assim, além de poder expandir sua cultura. Você pode dar alguns exemplos de governança fina e expansão da cultura que o procurement pode promover? Claro, com certeza. Quando a gente pensa em procurement, a gente tem que lembrar da relevância que essa área ganhou dentro das grandes corporações, né? Então, por muito tempo, procurement ou compras corporativas eram enxergadas como uma área transacional. É tipo, beleza, a gente precisa de fornecedores de produtos e serviços, a gente precisa de papel, a gente precisa de limpeza, a gente precisa do cara que vai fazer o conserto, a gente precisa desse material. E era uma área muito enxergada de uma maneira muito transacional, ou seja, paga, lança um pedido, recebe uma mercadoria e vamos embora. Essa visão foi se transformando ao longo dos anos, né? Então a própria visão não de compras, mas de procurement, traz um pouco desse viés mais estratégico para a área de procurement, que tem muito a ver com o protagonismo que essa área ganhou dentro da operação das empresas. Isso vem dessa tendência maior de terceirização que as empresas passaram, né? Principalmente aí nas últimas décadas, né? Cada vez mais as atividades meio da empresa e até parte das atividades fim não são mais realizadas dentro dessas empresas, Celso, ou seja, toda essa parte de serviços, né, indiretos, muitas partes da própria produção da empresa são terceirizadas a fornecedores e prestadores de serviço. Ou seja, boa parte da operação de uma empresa está na mão de fornecedores e prestadores de serviço. Então, cada vez mais, o sucesso de uma empresa está ligado ao sucesso ou um bom desempenho da sua cadeia de fornecedores, porque eles representam hoje, em média, 60% até do faturamento de uma empresa. Então, em média, só para você ter uma ideia, 60% do que uma empresa fatura
acaba se tornando despesa que vai para fornecedores e prestadores de serviço. Então a relevância financeira desses parceiros é muito grande, o impacto que existe na operação é muito grande. Então fazer isso sem governança, fazer isso de uma maneira mais transacional, acaba fazendo com que a empresa se sujeite a uma qualidade menor ou uma capacidade menor de entregar o seu produto ou serviço, né? Por exemplo, a gente viu os casos de governança, e talvez o maior exemplo sobre isso era ligado aos grandes escândalos da Lava Jato, né? Os escândalos da Lava Jato são muito ligados a uma falta de governança ou uma falta de cultura de transparência e governança dentro da área de procurement dessas empresas. Muitos dos fornecedores eram empresas controladas pelos próprios diretores das empreiteiras relacionadas lá na Petrobras. Isso não existe numa área de compras com governança, né? O mínimo que você tem que ver é validar uma agenda de conflito de interesses, ver se não existe nenhum tipo de dilema, né, contratual entre aquela empresa que está sendo selecionada. E alguns anos atrás a gente viu que o problema era muito profundo, né? Não eram coisas ali banais, né? Eram coisas ali muito eu diria, muito óbvias, assim, que deveriam ter sido identificadas muito antes, tanto que houveram grandes programas de compliance dentro dessas empresas, né, que acabaram estruturando processos de governança em compras, critérios para contratação, critérios de aprovação para essas empresas, a depender do valor das contratações também, né? Isso a gente está tanto falando de empresas públicas quanto de empresas privadas, né? Então, quando a gente fala desta cultura de procurement, é entender o papel ou o impacto que esta área tem hoje nos processos de operações dessa empresa. Lembrando que boa parte dessas empresas que foram denunciadas no escândalo da Lava Jato, elas quebraram ou entraram em recuperação judicial. Então, este é hoje o impacto, né, que a área de procurement pode ter. Inclusive, pode ser uma questão de vida ou morte para essas empresas. E a gente também vê em outros escândalos e outros problemas que ocorrem que uma eventual dependência ou até eventual um risco inerente a um fornecedor que seja desconhecido ou não seja mapeado pela empresa pode levar ela a uma série de problemas reputacionais, prejuízos operacionais até muito maiores do que ela poderia dimensionar ou quantificar, principalmente se a gente compara o que acontece hoje versus o que acontecia há décadas atrás, quando a empresa basicamente dominava todo o processo produtivo e todo o processo de serviço dentro dela, né? ESG é uma sigla que destaca as áreas ambiental, social e de governança. Qual a contribuição da Lincana nessa área para seus clientes? ESG é uma coisa bem interessante, né? Para quem está ouvindo a gente, isso normalmente está ligado muito a essas agendas de preocupações ambientais, de preservação de direitos humanos e de governança, que foi o que a gente acabou de conversar, né? Transparência, relação com investidores, consumidores e sociedade. E isso é uma agenda que vem ganhando muita força, principalmente agora nos últimos 5 anos. Por muito tempo o ESG era uma coisa ali mais para inglês ver, principalmente ali no início dos anos 2000, né? Era algo que ficava muito na linha do discurso. Só que cada vez mais a sociedade, os valores e as exigências, né, que consumidores, investidores trazem em relação a essa agenda dentro da jornada das empresas, em especial dentro da jornada de compras, tem se tornado cada vez maior. A gente vê alguns exemplos da agenda ESG, principalmente no monitoramento de riscos, né? A gente teve um exemplo agora recente no Brasil, acho que todo mundo viu, lá das vinícolas no sul. O problema não foi dentro das vinícolas, tá? Foram em fornecedores dessas vinícolas que estavam cometendo infrações graves de direitos humanos, ou seja, trabalho análogo forçado à escravidão, que talvez seja um dos problemas mais graves que poderiam estar acontecendo. E isso vocês podem ver que o impacto maior, ninguém lembra exatamente talvez qual o nome do fornecedor que trouxe este problema, que estava cometendo essa infração. A crise reputacional está na mão das vinícolas, está na mão da Salton, está na mão da Garibaldi, né? Ou seja, os contratantes de mão de obra que infringem esta agenda ESG, né? No caso, direitos humanos, né? Que é parte do social ou do S lá do ESG, tem um impacto gigantesco na reputação. E a gente não viu isso apenas nessas vinícolas. Já tivemos em outros varejistas, né? Já tivemos problemas na Zara, lá fora tivemos problemas na cadeia do chá, na Inglaterra também recentemente, com o pessoal da Unilever. Então, isso acontece e o impacto desses riscos da agenda ESG estão muito, mas muito fortes dentro da cadeia de fornecimento. Lembrando,
do percentual da operação que esses fornecedores dominam das empresas, ao mesmo tempo que os riscos dentro desses fornecedores são muito mais difíceis de controlar, porque não está dentro da operação da empresa. Então, o tipo de solução que a Linkana acaba apoiando nessas empresas é para identificar esses tipos de risco dentro das empresas de fornecedores, né? Analisar para ver se esse tipo de infração trabalhista já tinha sido cometido pela empresa, um exemplo, né, nessa proteção de direitos humanos, seja trabalho infantil, trabalho escravo, discriminação, análise de infrações ambientais, processos criminais, análise de uma série de coisas, corrupção, né, mídias negativas. Então tem uma série de dados que a gente consegue trazer para dar uma maior visibilidade para a empresa de eventual risco, para que ela possa se antecipar a algo como, por exemplo, aconteceu nas vinícolas ali no passado, e também tem maneiras ali também de serem mais preditivas, né, ou preventivas e não simplesmente agora corretivas, como isso aconteceu, né? Então, outra coisa que a gente poderia trabalhar dentro dessa agenda ESG são outros temas que não estão exatamente ligados a riscos, né, como a agenda de diversidade e inclusão. Uma das pautas mais frequentes, principalmente agora, não só nos Estados Unidos, mas também vem vindo forte no Brasil, é a pauta de diversidade e inclusão na cadeia de fornecimento, ou a pauta de compras inclusivas. O que é que significa na prática? Empresas estão desenvolvendo programas de diversidade e inclusão de fornecedores para garantir uma maior quantidade de fornecedores diversos, ou seja, empresas pertencentes a grupos minoritários, e no Brasil a gente considera mulheres, pretos ou pardos, indígenas, PCDs e pessoas LGBTQIA+. Então a Linkana ajuda as empresas a identificar fornecedores que possuam os critérios específicos para serem considerados diversos, né, ou considerados inclusivos, ou seja, empresas locais, empresas que estão conectadas à comunidade local de uma eventual indústria do meu cliente, ou até micro e pequenos negócios que estejam na base de fornecimento desse cliente. Então são alguns exemplos aí de como a agenda ESG tem impactado nos movimentos de gestão da cadeia de fornecimento e como a Linkana tem se conectado a essa agenda também. Quais conselhos você daria a um fabricante de vinhos da Serra Gaúcha que se viu no centro de um escândalo com a denúncia de trabalho análogo à escravidão em suas terras? É um tema bem delicado, né? Como falei, não é que a empresa sabia disso necessariamente. Normalmente esses tipos de riscos são ocultos. Essa empresa já era um prestador de serviço da cadeia vinícola há anos, né? Já prestou serviço para outras vinícolas também. Então esse é o tipo de risco mais difícil de ser mapeado. E a dica que eu daria para os proprietários dessas vinícolas, eu acho que eles mesmos já têm noção disso, principalmente depois de todo o impacto, né, reputacional, operacional, os prejuízos decorrentes disso, é que cada vez mais as empresas precisam apertar ou fechar o cerco na gestão e monitoramento desses riscos na cadeia, né? Seja na utilização de ferramentas como a Linkana, seja na utilização de critérios próprios, de inspeção, de auditoria de campo, porque só assim é possível trazermos uma maior segurança ou uma maior garantia de que esse tipo de coisa não vai surpreender a gente, né? Então, isso não é uma exclusividade da cadeia vinícola lá do Sul. Vários outros segmentos no Brasil e fora têm passado por problemas nessa agenda. E a forma como a gente tem para mitigar esse risco, como eu falei mais uma vez, né? A gente tem que usar muito do poder de tecnologia e dados, né, para esse processo de tomada de decisão. Inclusive, eu acredito que isso é uma agenda que, mesmo antes de setores terem problemas, todo mundo já deveria estar se antecipando. Já existem legislações lá fora que estão apertando o cerco mesmo, ou aumentando as restrições e as punições para esse tipo de infração, tá? Recentemente, uma lei foi publicada na Alemanha que cria uma série de obrigações pesadíssimas e multas pesadíssimas para empresas alemãs, inclusive com sede no Brasil. Então daí a gente está falando de Siemens, está falando de Nivea, está falando de BASF, né? Está falando de todas essas empresas que têm sede e operação no Brasil, mas também já se promete uma legislação muito parecida para a Europa, talvez até o final desse ano. Então todas as empresas europeias vão ser impactadas e essas empresas vão fazer o gerenciamento dessas cadeias desta forma, com este rigor. Então se você acaba sendo, não monitorando seu fornecedor, mas se você se torna um fornecedor dessas empresas, o que é extremamente comum, pode ter certeza que você vai estar sujeito a esse tipo de monitoramento, até porque ou eu estou comprando de alguém ou eu estou fornecendo para alguém, né? Assim que o mercado corporativo funciona. Então, se antecipar essas tendências é uma forma de se colocar na vanguarda e, ao mesmo tempo, se antecipar a riscos que hoje podem significar, mais uma vez, né, uma questão de sobrevivência para essas empresas. Muitas empresas não sobrevivem a crises reputacionais como essa, a depender da gravidade, ou elas vão tomar um grande impacto, né? Vão tomar um grande prejuízo que poderia ter sido coibido caso esses controles fossem mais rigorosos.
O e-procurement tem princípios de transparência que valorizam a boa governança. Esse tipo de modelo vai chegar ao setor governamental. A gente tem, de fato, uma disparidade, né, em relação a alguns critérios, né, voltados a procurement, quando a gente compara o setor privado e o setor público. De fato, houve um avanço muito grande na agência de governança na parte de compras do governo, principalmente por conta da Lava Jato. Então hoje, inclusive, teve uma legislação nova, né? Uma nova legislação atualizando a lei de licitações já, criando obrigatoriedade de empresas contratadas terem algum tipo de programa de compliance, comprovarem uma série de critérios que antes não eram necessários de comprovação com base apenas na Lei 8666, né, que é a antiga lei de licitações. Então eu diria, Celso, que na parte de governança, a agenda pública no Brasil já deu um salto grande. Eu acredito que já existe uma série de mecanismos de controle, de transparência, principalmente lei de acesso à informação, muitos dados disponíveis no portal de dados abertos de cada órgão. Então hoje existem várias formas da sociedade fiscalizar e auditar tudo que está acontecendo, principalmente no portal de compras corporativas no governo. A gente tem acesso a valor de contrato, a gente tem acesso a contratado, contratante, empenho, nota, liquidação. Inclusive foi assim que foi uma das formas em que foi descoberta, né, aquele escândalo lá da compra das vacinas, por conta de auditorias da sociedade e da imprensa que identificaram uma série de transações suspeitas, do mesmo jeito que existem várias formas de identificar transações suspeitas de governantes, né, de mandatários lá do Congresso e tudo mais. Mas eu sinto que a principal disparidade dentro da jornada de compras ainda está muito ligado à agenda que a gente conversou lá atrás, né? Essa agenda ESG, né? Não o G de governança, mas a parte socioambiental. No Brasil existem pouquíssimas obrigações e legislações sobre o tema. A gente falou sobre a legislação alemã, sobre essa possível legislação europeia, mas existem várias também nos Estados Unidos, voltada à diversidade e inclusão, voltada a riscos ambientais. E no Brasil a gente tem mais um cenário regulatório ali de licenciamento, mais um cenário regulatório voltado à parte de regulações ambientais para atividades de impacto, mas a gente não tem incentivos, a gente não tem critérios, a gente não valoriza as boas práticas ambientais, as boas práticas sociais ou de proteção de direitos humanos, e não existem punições tão rigorosas no governo para esse tipo de infração, exceto infrações trabalhistas mais transacionais, multas pecuniárias. Então é nisso que eu acho que o Brasil ainda tem muito espaço para evoluir e aprender com nossos pares, principalmente lá fora, na Europa e nos Estados Unidos. Qual a dica que você pode dar para empreendedores digitais que planejam montar sua startup para aliviar alguma dor na área de ESG? O que o mercado pede? Cara, se eu pudesse dar uma dica, eu acho que a primeira coisa que eu falaria é não se deixar levar pela hype ou pela moda, né? ESG é uma grande caixa de Pandora em que cabem uma série de coisas, né? Aqui eu dei alguns exemplos de ESG voltado a compras, a procurement, mas na verdade é uma agenda muito mais ampla, né? Tem uma série de empresas, startups lidando com problemas do aquecimento global, né? Com créditos de carbono, redução de carbono dentro de empresas, enfim, desmatamento, monitoramento. Então, a dica que eu dou é que ainda existem muitos, mas muitos problemas, né, que não estão sendo resolvidos, e existe uma série de novas tecnologias disponíveis para ajudar esses problemas, né? Tipo, não partir da hype, né? Eu quero trabalhar com ESG, mas sim partir de um problema real. Se o problema é desmatamento na Amazônia, eu posso vender uma solução para o governo. Será que existe alguma tecnologia de monitoramento via satélite, via drone, que eu possa oferecer que vai resolver o problema de uma maneira melhor do que está sendo feito hoje? E não falar, eu quero trabalhar com ESG, eu quero trabalhar com, dados, eu quero trabalhar com inteligência artificial, e a partir daí vão ter empresas que vão querer comprar minha solução. Não, tecnologia é um meio, né? ESG é uma agenda dentro de uma série de vários mercados. Então, para empreender, eu acredito muito na ideia de que você tem que ser muito específico na ideia de um problema real, né? E de preferência grave, que você consegue resolver para pessoas ou empresas, e você conseguir validar o mais rápido possível se as pessoas ou empresas querem a solução que você criou para esse problema, e aprender a iterar em cima disso, né? Eu acho que trabalhar dentro desse mercado foi muito, para a Lincana, por exemplo, uma questão de tentativa e erro. A gente criou os indicadores de ESG, de riscos ESG, diversidade e inclusão da Lincana, por pedidos e por necessidade do nosso cliente. O cliente chegava para mim, Léo, já usa a Lincana para analisar risco, agora eu quero saber quem é fornecedor diverso. Eu falo, putz, e agora? Não tenho uma solução para isso, mas eu tenho tecnologia, a gente está bem posicionado, vamos lá. Então é a partir de problemas reais que você consegue empreender
E é obviamente também dentro da agenda ESG que existem vários problemas reais que podem ser endereçados, né? Temos um convite para você que nos ouve. Se gostou de Stranger Topics, queremos nossa parte em estrelas. Estimule o algoritmo com sua interação. Lembre-se de marcar Stranger Topics para ser avisado do nosso próximo episódio. Vamos conversar com Fred Rabelo, da TI Saúde, startup que foi adquirida pelo grupo das farmácias São Paulo e Pacheco. Fred nos fala sobre os planos ambiciosos da plataforma Viva Saúde. Ela pretende ser um vetor virtual para atrair consumidores e fornecedores de produtos e serviços de saúde em todo o país. A edição de som é da Sobrado Produtora. Eu sou Celso Calheiros e esse foi o Stranger Topics. Stranger Topics.